Olá, eu sou a Lúcia Almeida e começa agora mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para este mundo mais humano e mais cheio de amor. Por falar em amor, a gente convidou hoje uma pessoa muito especial, é óbvio, né? Nossos convidados são sempre muito especiais. Mas esta é uma mulher que representa tantas mulheres e representa um momento tão importante pelo qual a gente passou. Olha só, estou aqui com a Márcia Ursulac, ela que é deputada estadual do Paraná, aliás, a mais votada na capital entre todos os candidatos, homens e mulheres, viu? Tem uma sólida carreira na gestão pública, na área da saúde, e teve, né, a sua gestão totalmente consolidada, se é que para dizer, né, ela já tinha essa gestão consolidada, mas na Covid ela super se consolidou mesmo como profissional da área da saúde, porque ela era secretária municipal no momento que estávamos vivendo ali a Covid-19. Bem-vinda, Márcia, que honra tê-la aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Um grande abraço a todas as pessoas que nos assistem, nos ouvem. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. Maravilha. Eu não sei nem por onde começar, porque eu queria falar logo da Covid, né? Porque eu acho que é um tema que ficou nas nossas memórias e a gente tem muito o que falar. Mas antes dele, quem é a Márcia, né? Fala um pouquinho dessa mulher risonha, realizada, que ama as pessoas, que já deu para perceber, ama trabalhar com pessoas. Quem é a Márcia? Márcia, eu sou, como é que eu posso dizer? Sou filha, sou mãe, sou tia, sou amiga. Sou uma profissional da área de saúde e eu começo a minha história dizendo que eu sou enfermeira de formação e fiz, né, essa carreira muito influenciada. Eu estudei em escola religiosa de irmãs na minha infância. Próximo à minha casa tinha uma irmã que era enfermeira na época. Ela montou o pelotão de saúde e chamou voluntários. Eu gosto de contar essa história. E eu tinha acho que uns 12, 13 anos, e aquilo me encantou tanto. Olha, E eu decidi ser enfermeira, sério, desde começou. pequena. Ela tem a responsabilidade, então, nessa sua Tem. decisão. E assim, fiz a minha formação profissional, já trabalhei em hospital, trabalhei em UTI, e depois fiz concurso público na prefeitura e fiz minha carreira na saúde pública de Curitiba, do Paraná e do Brasil, porque eu trabalhei nos meus 35 anos de vida profissional nas três esferas de governo, sempre no executivo. E para mim é surpreendente, em 2022, até estava comentando quando eu cheguei aqui com você, essa minha história de deputada, porque geralmente as pessoas têm anseio da vida política, né? A gente vê esse ano tem eleição, eu quero ser prefeito, eu quero ser prefeita, eu quero ser vereador, eu quero ser deputada. Eu nunca imaginei. Eu sempre lidei com prefeitos, né? Mesmo estando nesta gestão pública, neste A meio gente público. lida, porque eu sou da carreira do município, então eu passei vários prefeitos, lida muito com a Câmara de Vereadores, a saúde é uma política muito demandada, tem muita interface com a Câmara, lida muito com os deputados, mas nunca me imaginei, nunca pensei, nunca foi um desejo meu, assim, eu quero ser deputada. Mas, inusitadamente, acho que a questão, como você coloca, a Covid foi marcante para o mundo e para a sociedade, e para nós não foi diferente. Para mim, principalmente, eu fiquei uma figura muito Conhecida mesmo. conhecida, assim, e as pessoas acabaram me reconhecendo e eu comecei a receber convites dos partidos políticos. Praticamente, quase todos os partidos me Sério, convidaram. Márcia? Da esquerda, do centro, da direita, de O todos. primeiro convite, você levou um choque? Como é que foi, No assim? primeiro convite eu não dei bola. É um amigo meu que um dia me encontrou na prefeitura. Eu estava como secretária naquele final de 2021, aquela confusão ainda da Covid e tal. E ele disse para mim, vamos tomar um café. Ele é presidente de um partido aqui nosso. Vamos tomar um café para a gente falar da tua filiação. E eu não era afiliada a partido político. Eu falei para ele... Mas para quê? Não tem. Por que eu vou me filiar? Eu não sou candidata, nem quero ser candidata. Ele virou para mim e falou assim: você não sabe se você vai ser deputada. Você não sabe o teu potencial político. E aí ele até passou uns dias, eu não dei bola, eu estava entrando numa reunião com a cabeça quente, com histórias, né, da Covid, sempre preocupada.
E uma semana depois ele me mandou mensagem: Márcia, vamos tomar um café? Sério? Sério, assim, precisamos conversar, né? E aí eu respondi novamente: olha, não é para mim, não tem nada a ver comigo. Então começou, mas ficou aquilo, eu não dava bola. Aí outras pessoas me convidaram e eu disse assim: gente, mas o que que deu nessas pessoas? Agora todo mundo me convidando para filiar. Covid já acabou, por favor. Não tinha acabado, era final de 21, começo de 22. Nem até hoje acabou, né, Márcia? Mas assim, a gente ainda estava Sim, naquela sim. fase. E eu sou muito focada e muito determinada. Assim, eu tinha meus compromissos, que não são poucos na Secretaria de Saúde, uma equipe imensa, demandas inúmeras, e eu não dava bola, na verdade, eu não dava bola. Até que um dia, eu conto essa história, a gente era março de 2022, então são 2 anos atrás, o prefeito um dia me ligou e estava muito calor e a gente já tinha caído, a população mais vacinada, os números da Covid baixando bastante, a gente já estava fechando o leito, poucas internações, poucos pacientes graves. E aí eu falei, o nosso comitê mostrava, a gente tinha lá o painel de indicadores, e que a gente poderia retirar as máscaras, era muito calor, as pessoas não aguentavam mais. E aí eu liguei para o prefeito e falei: prefeito, dá para a gente, acho que nós chegamos num ponto que vamos liberar a máscara. Né? Quem quiser usa, quem não quiser, mas não tornar obrigatório, que era muito chato aquilo. Todo mundo aguardando essa notícia. E aí eu falei, só que eu tive uma ideia, prefeito. Nós não somos uma ilha, Curitiba é muito conurbada, as pessoas vêm dos municípios do entorno, da Fazenda de Colombo, Pinhais, Campo Largo aqui, e daí lá usa, aqui não usa. Vamos combinar com o governo do estado para fazer junto. Nem que a gente espere um dia a mais, porque aí ele vem no ônibus, que hora que tira a máscara? Porque lá é obrigatório, na hora que verdade. cruza a ponte, fica uma confusão na cabeça das pessoas. Ele falou, eu vou marcar com o governador, vamos lá. E aí ele me ligou e falou, nós vamos tal dia, falar com o governador, tal hora, para nós fazer a liberação de máscara. Falei, beleza. Fui lá com a minha pastinha, com o meu decreto, sentamos na reunião com o governador, Beto Preto, discutimos, o Beto falou, não, dá sim, vamos fazer, tanto que os nossos decretos saíram, Curitiba tinha decreto e o estado tinha o seu para os demais municípios. Saíram junto no dia 29. E aí o governador virou para mim, quando terminou a conversa da máscara, eu já levantando para ir embora, o Beto Preto estava com pressa, foi embora, e virou para mim, eu preciso falar com você. Eu falei, fiquei pensando, né, que será que o governador quer falar? E ele virou, deixou para mim e falou, você vai sair candidata a deputada estadual pelo meu partido. Esse Deus está de brincadeira, mandando esses sinais para mim. E daí, na hora, eu quase caí da cadeira. Eu falei, eu? Tipo assim, será que não tem alguém aqui atrás de mim? Sabe? E daí que a ficha caiu de todos os convites, ele falou, você mesmo. Eu preciso de pessoas que me ajudem na Assembleia. Você foi uma pessoa muito firme no momento difícil que a sociedade passou, você não se deixou levar nem por A nem B, você seguiu uma conduta de cuidar das pessoas, e é de gente assim que eu preciso na Assembleia. Aí, para mim, eu pedi um tempo para pensar, porque é uma coisa, e o prefeito vai, todo mundo vai, sabe, que estava em volta de mim. Não, e não era nem para vereador, e com todo respeito ao cargo de vereador, né? Mas já era para ser deputada. Aí eu brinquei que até falei, governador, mas o povo não quer, o povo quer me matar. A mulher que fechou comércio, mandou usar máscara, mandou vacinar, foi dura em alguns momentos. Ele falou, você fez o que precisava ser feito. E ele falou, pode ter certeza que o povo reconhece o teu trabalho e você tem grande chance de ser eleita. E eu quero que... Aí eu fui, e eu brinco que não teve uma pessoa que eu fui conversar depois que eu saí disso. E aí esses meus amigos que tinham me convidado e outros partidos falavam, eu falei para você? Você não me acreditou? Não levou a sério? Não levou a sério. E daí todo mundo dizia, vai. A gente precisa... E uma fala do governador que foi muito impactante para mim, assim, ele falou, eu não quero mulher só para fazer cota, quero mulher para eleger. Eu sou tanto que do partido do PSD. E ele disse assim, o nosso partido, que tem 12 anos, não tinha eleito deputados, né, sempre. Mas deputadas não, tanto que nós temos 2 deputadas eleitas, eu e a Clara Pinheiro, do PSD. Somos as 2 primeiras mulheres eleitas pelo nosso partido em 12 anos, né,
que é a questão da participação também da mulher. Outros marcos que você jamais imaginaria. E assim, eu aí fiquei 2 dias pensando, daí primeira noite eu não dormi, claro, a gente não dorme, porque é uma decisão difícil, conversar com a família. Eu não falei com meus pais são mais idosos, eu falei, eles vão ser, eu já sabia a opinião do meu pai e minha mãe, iam ser contra, mas meus irmãos me apoiaram. O meu filho falou, mãe, se é um desejo teu, né, vai. E aí eu reuni minha equipe da saúde, diretores de hospitais, para todo mundo que eu ligava dizia assim, vai. Um diretor disse assim, nós precisamos de gente que nem você lá para nos ajudar, nós precisamos de gente no legislativo com teu conhecimento para defender as nossas causas, né? E eu acho que é bem isso, né, Márcia? A palavra conhecimento. A gente precisa de gente com conhecimento técnico. E daí não teve um que me dissesse não vai. Aí, a primeira noite, eu não dormi, rolei, pedia para Deus, eu converso muito com Deus, Deus me ilumina e tal. E daí eu acordei de manhã e falei, Deus, eu vou lá e vou dizer, não é para mim. Mas daí, parece que a coisa, quando é para ser, não deu certo de eu falar com o governador, não deu certo para falar com o prefeito. Todo mundo que eu precisava vou dar o retorno, não deu. Não deu nada certo. Pelo contrário, daí na saúde, teve outras demandas e eu estava de secretária. O negócio começou a incorporar. E a minha equipe me reuniu e falou, vai que a gente te apoia, vai que a gente precisa de gente que conheça, né? A gente viveu um momento muito difícil, que foi a Covid, e a gente percebeu ali quanto a gente precisa de sistemas de saúde mais robustos, mais preparados para enfrentar, porque nós podemos ter outras, como estamos tendo agora, de novo um estresse com dengue, enfim. E aí eu dormi a segunda noite, que não dormi, rolava a cabeça lá, e daí eu acho que Deus veio e falou para mim assim, do que você tem medo, Márcia? Uau. Por que você, com toda a tua experiência e capacidade, se estão dizendo que você, e os bambambam, né, estão acreditando em você? Do que você tem medo? E passa a ser um dever, né? Tanto conhecimento é preciso colocar à disposição. Olha que lindo isso. E eu tenho uma coisa na minha vida, assim, que eu digo, eu estou numa fase, eu já aposentei na prefeitura, mas eu tenho, aí eu fiquei pensando, eu tenho tanto... Né? Eu fiz uma especialização em saúde pública, eu fiz um mestrado em saúde pública e financiamento e planejamento em saúde. E eu tenho tanto conhecimento de uma política pública tão necessária e tão importante para a população, do que eu tenho medo? Porque daí veio essa pergunta, sabe? Deus falou assim, do que você tem medo? E daí eu acordei de manhã e falei, pois eu vou então. Eu vou lá dizer para os homens que eu vou. E daí eu fui. Com certeza foi um divisor de águas na sua vida. Foi, porque é uma decisão muito difícil, é uma exposição da tua vida, se vira uma figura pública. Mas aí eu fui e, assim, surpreendentemente, todo mundo disse que eu ia me eleger. Até o próprio governador falou assim para mim, Márcia, eu posso me enganar, mas eu tenho quase certeza que uma cadeira da Assembleia é sua. Assim, nessa conversa, depois que eu fui fazer a filiação com ele e tal, com a equipe, com o prefeito, e ele falou dificilmente, porque, né, tá no meio político, a gente se engana, pelo que eu ouço e pelo que eu vejo, uma cadeira é tua. E assim, foi inusitado, porque eu fui a mulher mais votada de todas, nós somos 10 deputadas, tinham 5 já na casa, algumas de vários mandatos, né, que estão lá. Eu fui a mais votada de todas as mulheres no Paraná, das 10. Eu sou a mais votada e, como você disse, a mais votada entre homens e mulheres em Curitiba, ninguém ganhou de mim. Ou seja, Márcia, eu acho que prevaleceu o amor aí no período da Covid, né? Nós falávamos que a Márcia teve relações de ódio e de amor no período da Covid. E eu acho que o amor prevaleceu, Márcia. Eu acho que as pessoas entenderam assim, ó. Eu recebi muito feedback da população, de empresários, inclusive, de gente que ficou muito brava comigo no começo, que falou assim, que eu fui a mãe severa, mas que tem que dar o remédio amargo para o filho, amorosa, para o filho melhorar. Então, assim, você não vai perguntar para uma criança se ela quer tomar uma vacina, por exemplo. Tem que dar a vacina. Tem que dar, e ponto. Vai doer, às vezes vai dar uma reação e ponto. Então, assim, as pessoas, muitas pessoas falaram, você foi a mãe severa, mas uma mãe cuidadosa, uma mãe que estava zelosa, preocupada, atenta. Não foi uma coisa assim, estou fazendo isso porque eu quero fazer isso, eu estou fazendo isso por causa disso. E as pessoas falam das minhas entrevistas, muita gente, inclusive, para mim foi inusitado, Lúcia, porque eu tive votos em 363 municípios do Paraná, não só em Curitiba.
Então, as pessoas que... Foi até um parâmetro, né? Até um indicador, e talvez se você não fosse se eleger ali, se candidatar, você nem teria esses números, Não, essa percepção até onde chegou a sua não. voz. E aí eu encontro, por exemplo, outro dia eu estava no hospital de idoso fazendo uma visita, que eu continuo, né, conversando com as Uhum. equipes para ver o que eu posso ajudar, emenda, às vezes desembaraçar um processo, porque a gente tem uma vocalização muito grande. E aí eu estava descendo com uma pessoa da chefia do hospital, saindo do hospital já ali na entrada, e um casal ia subindo. Uma senhora de Clevelândia, no interior do Paraná, lá perto de Foz, lá na região do Uhum. oeste, do oeste. E aí ela olhou para mim, e daí eu sorri, e ela voltou e falou, você não era secretária? Eu falei, era, sou deputada. Ela falou, eu sei, eu votei em você. Olha que lindo. Não tem preço isso, né? E ela me abraçou e começou a chorar. Olha Ela só. falou que ela me seguia, me acompanhava nas entrevistas. E eu nem tinha noção, Lúcia, na época das minhas entrevistas. Eu descobri na minha campanha que... Porque eu achava que eu falava, por exemplo, quando eu falava nas várias redes de televisão, aqui para Curitiba, região metropolitana. Nada. Eu falei, mas a senhora me via em Cleveland? Ela falou, sim, assisti, você aparecia no jornal. E quando a televisão, os programas anunciavam que a secretária ia falar, eu ficava plantada na televisão. Porque você falava de forma clara. Você dava Passava segurança, né? Porque a gente tinha muitas informações, eram de todos os lados. Então, assim, eu tive muito Uhum. feedback disso, assim, que as pessoas conseguiam, que eu passava uma certa segurança e uma certa esperança para as pessoas. Ah, eu ouvi falar, não, mas eu vou esperar o pronunciamento da secretária. Era mais ou menos isso, né? Márcia, você se lembra do primeiro choque, da primeira decisão, da primeira informação, a primeira vez que a Covid te tocou? Que você sentiu que precisava fazer algo? Na verdade, a Covid me tocou desde dezembro de 2019, eu tenho que dizer isso, 19, porque assim, ó, quando surgiu a Covid, ela surgiu em começo de dezembro na China. Vocês lembram disso? Só que a gente não tinha muita informação da China, porque é um país mais restrito e tal. Mas a OMS já fez um alerta, porque a população, a gente lida, né? A gente tem os nossos sistemas de monitoramento no mundo, e essa questão, toda vez que surge alguma doença que pode, a gente teve outras, cólera, felizmente não nos abalou aqui, ó, ebola, H1N1, a OMS já fez um alerta ao mundo todo, aos países do mundo, que tinha um vírus novo na praça, e que tinha vindo para o meio humano. E a gente sabe pela ciência que quando um vírus novo vem para o meio humano, ele não tem jeito. Não tem fronteiras. Não, ele não sai de volta da gente. Foi assim a gripe, a influenza, que ela começou, lembra? Que era o H1N1, Sim, a gripe aviária, sim. que veio, né? Que assustou todo mundo, mas ficou que, ali. Entendeu? Então, nós tivemos vários vírus nesse sentido. Então, quando ele veio, e o que aconteceu? A gente começou a acompanhar a China, e eu lembro assim que era aterrador, porque a gente daí tem informações que não é de conhecimento da população, mas que o vírus era um vírus letal e um vírus que ninguém sabia lidar com ele. Estava morreu muita gente e tal. Mas quando logo daí em janeiro eu falei, esse negócio não vai dar bom, assim, a gente começou... Já acendeu um alerta. Um alerta, uma preocupação, assim, porque daí quando veio para a Itália, para mim chocou uma coisa, que eu tenho algumas imagens que não sairão da minha cabeça. E eu procurei acompanhar muito, assim, janeiro, fevereiro e começo de fevereiro, que não tinha chegado no Brasil o vírus. Eu acho que as pessoas lembram dos caminhões carregando corpos idosos na Itália. Lembro Aquilo disso. me impactou muito, porque Curitiba é uma cidade longeva e nós temos muito idosos, felizmente, né? A nossa população vive muito. E na Itália as pessoas viviam muito sozinhas, porque a população, às vezes os filhos, cidades pequenas do interior da Itália, os filhos vão trabalhar em cidades grandes, até em outros países, porque ali é tudo perto, na Europa, e os idosos morriam sozinhos. Às vezes encontravam eles mortos dentro de casa já há dias. Então, e a gente começou, e eu tive a oportunidade de conversar por intermédio de um médico amigo meu aqui de Curitiba, que tinha um amigo dele dentro de uma UTI no norte da Itália num domingo. E ele falou, se preparem porque é muito grave. Daí ele contou que eles estavam com tantas dificuldades, contou as histórias dos mortos, dos idosos que morriam dentro de casa sem que as pessoas
eles eram sozinhos, adoeciam, enfim. Então, eu já comecei a me preocupar ali, porque eu falei, não é o que estão pensando, uma É gripezinha, muito é maior. muito Eu me maior. lembro, Márcia, que quando saiu o primeiro decreto de quarentena, eu me organizei com a minha academia dentro de casa e comecei a postar. Dia 1, porque eram 40 dias, né? Uhum. Então, 40 dias vai dar boa. Dia 1, dia 2, dia 3. Que 40 dias Eu o quê? nunca imaginei que a gente ia demorar tanto tempo. Claro, a gente tinha uma expectativa que a gente resolveria isso em 2020. Na verdade, ali foi impactante, mas a gente... E eu comecei a acompanhar da Itália, a Europa, daí ele foi para os Estados Unidos, acho que todo mundo lembra, os Sim, hospitais de campanha no Central Park também. sim. Então, eu falei, esse negócio não vai dar bom. Porque se na Itália, com toda a estrutura que eles tinham, na Inglaterra, eu acompanho, até porque eu fiz mestrado na Inglaterra, então eu acompanhava muito a Inglaterra, eu falei, se na Inglaterra eles estão Sofrendo desse jeito, sofrendo, penando já. imagine nós que temos mais fragilidades no sistema de saúde. Mas eu tenho o pensamento assim de pensar lá na frente, tudo que a gente podia fazer. Eu sempre digo que o nosso plano de contingência tinha até... Nós começamos com o A, com o B, chegamos no C. A gente tinha D ou E, né? E a gente não precisou usar tudo que a gente tinha pensado, Tinham mais mais possibilidades. possibilidades. Mas assim, Isso dá um alívio, viu? porque a gente tinha que pensar, porque eu sempre dizia assim, se isso não der certo, o que nós vamos fazer? Se isso não der certo, o que nós vamos fazer? Porque é isso. A gente tem que estar preparado numa situação De né, guerra, de né? guerra. A gente uma guerra, viveu uma sim. guerra contra um vírus, né? E assim, e daí a gente montou um painel de indicadores e aí eu criei a bandeira. Um final de semana eu estava pensando em casa, como é que eu vou me comunicar com o povo, porque eram 9 indicadores que a gente acompanhava. É muito para a cabeça das pessoas, do cidadão comum que não é da saúde, taxa de replicação, taxa de ocupação de UTI, taxa Então, a de gente só quer saber, transmissão. assim, está transmitindo mais, menos, quando que a gente vai tirar É, a máscara? e Eram as aí informações. eu comecei a fuçar no meu computador, buscar aí no mundo o que o pessoal estava fazendo. E daí eu descobri que o Rio Grande do Sul tinha uma bandeira. Eu falei, eu vou fazer uma bandeira. Eu vou fazer uma bandeira para Curitiba. Entendeu? Só que a deles era diferente, mas ele me deu a ideia. E Aham. eu vim na segunda-feira de manhã, chamei a Bia, que agora é a nossa secretária, a Beatriz. Ela era a minha adjunta lá. Falei, Bia, nós vamos fazer isso. Me ajude. Ela é muito... A Bia é uma pessoa muito preparada, né, conhece bastante epidemiologia. Ela falou, nossa, vamos fazer. Daí a gente envolveu o pessoal do IPUC para fazer peso estatístico, aquela coisa, porque a bandeira era toda estatística, não tinha... O pessoal dizia que eu pintava a bandeira. Não, a gente botava o indicador do sistema e E ela... trazia a cor. Ele trazia cor lá, né? No final dava aquela conta, era amarelo, laranja e vermelho. Até quando eu fui mostrar para o prefeito, ele falou, cadê o verde? Falei, verde, prefeito, quando não tiver mais, estivermos em situação de normalidade. Nós não podemos dar também falsas esperanças num momento tão difícil. Eu falei, agora todo mundo, nós estamos, enquanto não tiver um medicamento, uma vacina, nós vamos estar no amarelo, porque é para alerta mesmo, é que nem sinal de trânsito. Pare, Uhum. né? Fique atento que estamos amarelo. E eu acho que isso tudo foi construindo com a sociedade uma parceria também. Porque eu falei para você que eu ia no mercado, as pessoas às vezes me encontravam e diziam assim, secretária, acho que essa semana a coisa está feia, acho que vamos para o laranja. Que as pessoas daí já participavam do Sim, sim. processo, né? E aí as pessoas entenderam que a gente precisava da colaboração do cidadão. Porque eu falava até quando... Porque foi uma construção e foi uma conquista, né, Márcia? Porque num primeiro momento eu me lembro, assim, que a gente ficava revoltado quando ficava sabendo que teve uma baladinha, que É, teve algum lugar que estava todo mundo aglomerado. Era revoltante. E aí as pessoas foram entendendo e lembro. foram E eu participando. acho que teve uma participação, por exemplo, no começo, de todo o comércio. Eu lembro a Brasel veio, começou a fazer protocolo. E daí até um dia eu disse assim, olha, dá para a gente conviver, porque nós vamos ter que conviver com o vírus enquanto isso, senão nós vamos tudo morrer, né? Vamos ficar tudo em casa, não dá, desde que a gente faça protocolos. Então a gente fez protocolos para restaurantes. Vocês lembram que uma época quando podia ir o casal, porque você já convive na mesma casa. Qual é o problema de você ir jantar fora? Desde que ficasse sentadinho na mesa, não tivesse gente perto, né? Daí diminuiu
a ocupação dos restaurantes para manter o distanciamento, álcool em gel, o comércio também. Qual que era o problema de você ir numa loja comprar sozinha, né? Comprar alguma coisa usando máscara, enfim, não estando com um sintoma Sim. respiratório. Então, a gente foi trabalhando com a sociedade. E eu acho que eu tenho uma coisa, Lúcia, que me conforta muito, assim, porque eu e o prefeito tínhamos duas preocupações, eu falava sempre prefeito, que a gente viu, inclusive eu acudi até pedido do ministro da Saúde, em janeiro de 2021, quando a Delta veio, vocês lembram de Manaus, que as pessoas morreram asfixiadas, sem oxigênio, sem leito, Sim. chegavam em UPA, hospital, porta fechada. Então, eu dizia para o prefeito, nós não podemos, porque o pior dos mundos, para qualquer pessoa e qualquer família, é você levar, por exemplo, um familiar teu, uma mãe, um irmão, um filho, um marido, enfim, E não ter e o oxigênio naquele não momento. ter assistência. Porque, às vezes, a letalidade da doença era grave, mas se ele teve a UTI, teve o leito, o atendimento, é difícil, mas tem um conforto. Mas aí você fica pensando, se tivesse, ele não estaria... Essa era uma preocupação de vocês. Então, a gente tinha uma preocupação e eu fiz uma tabela que eu tenho até hoje no meu computador, que eu sabia quantos casos positivos entravam e quantos dias depois eu precisava abrir tantos leitos para acompanhar. Diariamente você acompanhava? Diariamente. Então, tem 100 positivos, no começo eram 10 e um precisar de leito dali uma semana. Então, eu precisava planejar Esses leitos. Quantos hospitais de emergências foram criados, que eu nem me lembro mais? Na verdade, a gente não criou hospital de emergência. O que a gente Centros, fez, né? eu até comprei uma briga, porque o Brasil inteiro abriu hospital de campanha. E eu falei, Curitiba não abriu hospital de campanha. Primeiro porque o hospital de campanha é barraca, tá? É caro para montar uma estrutura, é inadequado para o profissional de saúde, porque você não tem o banheiro adequado, porque um grande Coloca problema... todo mundo em risco. Põe todo mundo em risco, e vocês observaram que o hospital de campanha no Brasil não tinha leito de UTI. Tinha lá 4, 5 leitos de uma UTI temporária, porque você precisa de rede de gás. Eu trabalhei em UTI. Sem rede de gás, você não cicla bem um respirador. Você não dá o oxigênio que precisa. Então, não era... E daí mais eu adequado. falei para o prefeito, eu já tinha mapeado desde janeiro, eu andava nessa cidade, e quando eu vi algum imóvel que eu pensava que poderia ser um hospital, e daí Sério, Márcia? eu mapeei todos. Eu ligava para a minha equipe, tem endereço tal, vejam de quem que é, como é que é. E aí nós abrimos o Hospital Vitória, que é um hospital de verdade, como diz o prefeito, com toda a estrutura que estava fechada, que era da Amil. Eu lembrei na hora do Hospital de Amil, já em janeiro. Eu fiz contato com o CEO da Amil em São Paulo e já me coloquei lá, arrendo, alugo, empresta, o que faz. E foi uma coisa bem bacana da Amil na época, porque o diretor da Amil falou, olha, nós temos 31 hospitais no eixo Rio-São Paulo e tem 2 desocupados, porque os hospitais deles lá estavam atuando, atendendo o convênio, que era o de Curitiba, acho que era Bertioga, o outro. E nós decidimos, a corporação, e olha, é uma corporação privada, com fins lucrativos, claro que tem finalidade lucrativa, nós vamos ceder a vocês sem nenhum custo. Então, eu ganhei o Hospital Vitória, que ficou meses para nós atuando. Que visão, Márcia. E o outro hospital foi o Instituto de Medicina. Então, nós abrimos entre o Hospital Instituto de Medicina e o Vitória 300 leitos ali. Hospital de verdade. Com tomografia, com raio-x. Toda a estrutura. E outra preocupação que eu tinha, então, era essa coisa de leito. Leito e assistência, oxigênio, que não faltasse medicamento, EPI para nossa equipe, máscara, luva. Até por conta disso que eu fiz a campanha da máscara de pano, porque as pessoas tinham poder aquisitivo e na farmácia estavam comprando máscara a R$200 uma caixa. Da máscara cirúrgica, ou a PFF2. Estava valendo ouro aquele negócio. E daí eu tive um problema com uma empresa, porque eu tinha uma licitação que o cara me vendia aquela máscara que ele vendia a 200, ele me vendia a R$30 a caixa, pela licitação, que era o preço. Aí ele não entregava para mim, para o meu profissional, que estava na farmácia. E a pessoa que estava em casa, que podia usar uma de pano, porque não tinha empresa. Porque daí acabou sendo também uma oportunidade de negócio para as mulheres que trabalham com artesanato, costura. Eu conheço gente que ganharam muito dinheiro nesse momento. Era uma necessidade para a gente e dava uma certa... A gente trazia um certo...
uma certa leveza, né? Dava para brincar com as estampas, com os Isso. coloridos. E para a pessoa que está em casa, apesar de ter muita crítica dizendo que a máscara de pano não funcionava, funciona, tem Eu usei o tempo trabalhos todo máscara científicos. de tecido. Eu, na secretaria, porque eu estava em área administrativa, claro, quando eu ia para a UPA, para o hospital, eu usava Sim. PFF, Face Shield e tal. Mas lá dentro do meu gabinete, com distanciamento, porque a gente deixava as janelas abertas, mesmo quando alguém vinha no meu gabinete ali, ficava 2, 3 metros longe, eu Você usava usava. de mão. Viu só, gente, que ela foi boazinha também em algum momento? Ô, Márcia, Mas, e teve algum enfim, momento que você teve medo, assim, dentro dessa loucura toda naquele eu acho que o período? medo foi em 2021, quando a Delta veio, porque foi quando a gente virou bandeira vermelha. Foi 12 de março de 2021. Você tem Ali todas as datas na eu cabeça. tenho, porque assim, foi chocante para mim, porque eu vinha acompanhando aquela semana e quando a Delta veio, meu planejamento meio desgringolou, porque antes, quando estava o SARS-CoV-2, a primeira tipo do vírus, a pessoa demorava de 1 semana a 10 dias para piorar. Quando a Delta veio, que é uma variante, ela foi muito agressiva. Tanto que 2/3 dos óbitos por Covid em Curitiba e no Brasil aconteceram Foram a em partir disso. 2021, da Delta. Matou muita gente Perdi nova. 2 pessoas incríveis. E não tinha ainda a vacina, a Sim, gente estava sim. começando a vacina para os idosos, enfim. E aí, quando a Delta veio, não era 7 dias, 10 dias. Em 3 dias a pessoa piorava e precisava de um respirador. Então, todo o nosso planejamento ali, Nossa. a gente não conseguia mais correr atrás do vírus, entendeu? Porque a gente estava vencendo. A gente tinha leito, a gente tinha leito. E foi quando... E aí, eu tinha o plano, que daí foi o plano B, que foi as UPAs. E daí eu, de uma certa maneira, brinco com os chineses, porque tem a história lá de um hospital na China que eles demoraram 10 dias para fazer um hospital. Eu falei que em 12 horas eu abri 350 leitos. Uau. Que foi quando a gente fechou as UPAs e transformou em leito, Em porque hospital. nós temos, as nossas UPAs todas têm raio-x, todas têm laboratório, apoio diagnóstico, e tem rede de gás para botar respirador. Respirador eu tinha me preparado para isso. Então, a gente foi aquela virada e eu amanheci, eu lembro, uma sexta-feira, aquela semana inteira, a minha equipe dizendo não vai dar, a gente não conseguia, sabe? Quando a gente... E você tinha que ser a calmaria naquele momento, né, E Márcia? daí o diretor Meu da urgência Deus. do SAMU, todo mundo me ligando, diretor do hospital, Márcia, não vai dar, tem que parar. Os diretores estavam falando, tem que parar, tem que pôr a cidade, porque uma coisa que pouca gente sabe, quando a gente punha a cidade em casa, em 7 dias a gente derrubava os casos, internações, tudo. Era assim, ó, fazia uma queda. Sério. 7 dias. E aí todo mundo me ligando na quinta-feira, Márcia, de noite, os diretores... Lockdown geral de novo. Aí eu falei, meu Deus, o povo vai matar a gente, mas não tem outra opção. E aí eu amanheci, eu já de manhã cedo, a gente cedo se falava nos grupos de WhatsApp, eu chamei meu grupo lá mais restrito, o gabinete, chamei a minha superintendente e falei, prepara os caminhões, porque nós tínhamos camas, tinha respiradores, monitor no nosso almoxarifado, preparem os caminhões, porque hoje nós vamos virar as UPAs. Hoje nós vamos botar leito lá dentro e vamos transferir a emergência para unidade básica. A gente já meio tinha começado. E eu fui dar notícia ao prefeito, né? Liguei para o prefeito, fui lá na prefeitura. E daí o prefeito falou, não tem outra alternativa. Eu falei, não, prefeito, vai morrer gente. Se nós não fizermos isso, nós vamos perder. E nós temos um compromisso, nós temos capacidade de ampliar esses leitos. E aí ele disse para mim, se é essa decisão, vamos fazer. Ele nunca, o prefeito Rafael Greca nunca me questionou assim, não. Respeitava prefeito, até porque a técnica era você, né, Márcia? Mas e aí teve tem prefeito que eu sei, aqui no estado, que demitiu o secretário, porque queria ficar de bem com todo mundo, enfim. Teve prefeito que o secretário falava uma coisa e fazia outra. Não foi bem assim no Brasil, geralzão. Até eu estava num grupo de secretários... no Ministério da Saúde criou um grupo com todos os secretários das capitais no Brasil, então a gente trocava muito figurinha com outros estados, né, capitais brasileiras, eu estava num grupo, então não era bem assim, porque eu sei que às vezes os secretários... Você teve um parceiro aqui. E aí, aquele dia eu saí de lá chorando da prefeitura, realmente eu entrei assim, eu não pensei... E assim, falei, eu rezava muito, eu sempre sou uma pessoa religiosa, eu saía de casa rezando e tal, pedindo luz.
E eu falei, Deus, nós não vamos dar conta, né? Porque o pior dos mundos é isso, você não fechar a porta ou ter que não atender, os hospitais já estavam todos assim, no limite e tal. E aquela virada, acho que ela foi muito boa, Decisiva. decisiva, porque a gente conseguiu ali, e daí a gente pôs a cidade Em fez casa um de lockdown novo. de Aham. novo, e aí deu aquela acalmada. Então, acho que foi um momento, para mim, particularmente, muito difícil, né? Você dormia? Olha, Quando você ia para casa, em algum momento você conseguia desligar? Porque eu tenho a impressão que era 24 horas, assim, na sua é, cabeça, né? Esse eu tamanho de dormi muito responsabilidade. pouco, porque assim, eu geralmente não durmo cedo, mas primeiro a gente trabalhava muito. Tinha dia que eu estava 7 horas da manhã e ia embora para casa 10 horas. Eu teve um dia até que o pessoal falou, gente, vamos para casa, porque é 10 horas da noite e daqui a pouco nós, né? Eu estava desde 7 da manhã. Então, eu ia para casa, mas eu ficava às vezes, porque como secretária no meu celular eu tinha acompanhamento de todas as UPAs, quantas pessoas estavam chegando, quantas precisavam de leito, a gente tem um painel. Isso é bom e isso é ruim, né, É, também, mas porque então tinha na eu, palma eu da mão. ficava olhando todos os painéis das UPAs na palma da mão, literalmente, ou no computador, eu tinha acesso no meu computador em casa. E claro, eu tive muitos pedidos de ajuda de famílias, de gente que mandava até por redes sociais para mim, minha mãe, né, tal coisa em tal lugar. E como que era isso, Márcia? Porque atender individualmente das pessoas, como é que era isso? Como é que você Não, eu lidou com isso? sempre, como eu tinha acesso à informação, eu entrava no prontuário, conversava com a equipe, porque às vezes assim a família precisava mais uma informação, às Mas vezes para acalmar mais mesmo. para acalmar, porque às vezes o que nós fizemos também um escalonamento, o paciente mais jovem ficava na UPA, o idoso ia para o hospital, daí às vezes a família queria que aquele paciente que estava bem, ele estava recebendo oxigênio, ele estava acompanhado, a mesma medicação que ia ser feita no Uhum. hospital. Então, tinha um pouco de receio no começo, que as pessoas achavam que a UPA não era. Até eu convencer que as pessoas, a UPA agora virou hospital, entendeu? Nós fizemos toda a estrutura de hospital. Com oxigênio, com toda o mesmo protocolo que de medicação, de terapia que ele ia receber no hospital, ele estava recebendo lá. Só que a gente fez um escalonamento do paciente mais jovem na UPA, até porque o idoso às vezes precisa de uma hemodiálise, precisa de um apoio de um endócrino, o paciente jovem era só Covid, o outro tinha às vezes um problema cardíaco junto, um Mais uma problema patologia. renal, então a gente fez um escalonamento, né? Então era muito mais, às vezes, também acalmar as pessoas, né? Porque às vezes a Que era pessoa, desesperador, né? Era para uma todo tosse, mundo. uma gripe, qualquer coisa, E todo mundo assim, o já. que eu digo que me conforta o coração é que Curitiba, nós tivemos muitos óbitos, mas nós somos hoje a capital brasileira com menor letalidade por Covid do Brasil. Não tinha essa informação. Olha que lindo isso. Nós temos, por exemplo, Manaus, vou citar, até porque eu recebi muitos pacientes de Manaus a pedido do ministro da Saúde, à época, quando estourou em Manaus, teve uma letalidade no ápice da Covid de 10%. A nossa foi 1,5%. Nossa. Ô, Márcio, uma curiosidade em relação aos profissionais da saúde nesse momento, porque era desesperador para todo mundo e o profissional de saúde não tinha como fugir, estava ali dentro, no olho do furacão. Teve um trabalho voltado emocionalmente para esses profissionais ou Ah, nem dava tempo? não, eu lembro que eu te falei, eu tinha duas preocupações, que não faltasse nenhum item de assistência para as pessoas que tivessem Aham. Covid, e a minha segunda e primeira também preocupação eram os profissionais de saúde, porque um dia eu disse para o prefeito, até quando a história da máscara, nós somos a primeira capital do Brasil a tornar obrigatório o uso de máscara. Apanhei muito com essa história da máscara, que foi em abril de 2020. Nós fomos a primeira capital? Foi. Nem me A lembro tornar disso. obrigatório a máscara da Idepano, justamente para proteger o profissional de saúde, porque eu precisava que o item cirúrgico, que quem estava de cara com o vírus, ali entubando na UPA, recebendo gente tossindo com Covid, tivesse bem A protegido. proteção. Aham. Então, assim, a gente até em janeiro eu chamei toda a minha equipe de compras e eu falei assim, nós vamos abarrotar o nosso almoxarifado. Podem comprar máscara, luva, avental. Eu inventei a Face Shield porque quando eu conversei com esse médico na Itália em fevereiro, numa conversa por videochamada, eu vi que ele tinha uma máscara, tipo uma máscara cirúrgica, em cima da máscara PFF. E eu falei assim, máscara de mergulho vai ser muito caro para nós e não vai ter em quantidade.
E daí eu lembrei da máscara que usava em artesanato, aquela máscara escudo usa para pessoal que lida com construção, para não espirrar, e quem faz artesanato, né, usava. E aí eu lembro que eu cheguei na segunda-feira e falei, gente, mostrei a foto do médico lá, vamos atrás dessa máscara. E a minha moça da compra lá foi, eu falei, vai em material de construção, material de artesanato, nós vamos achar. E daí depois todo mundo começou a fazer, o prefeito, mostrei para o prefeito, botou os nossos Fab Lab, dos faróis do saber, produzir aquela armação de plástico e daí aquela folha de poliuretano lá que usava, que era isso. Então, eu tinha uma preocupação com o profissional. Então, nós fizemos, além todo o EPI, que nunca faltou nada, para os nossos profissionais, máscara, luva, avental, face shield, enfim, a gente fez um trabalho também porque no começo todo profissional tinha medo de atender Covid, ninguém queria atender Covid. E eu até que um dia eu fui criticar no começo, qual é o hospital que vai atender Covid? Eu falei, todos. Porque o Covid, ele não vem na testa. Você pode agora se estatelar no asfalto ali num acidente e estar com Covid e não vai poder nem contar que você está com Covid. E não dá para ter. Né? Você pode infartar. Não tem uma triagem ali, não tem como fazer isso. Então, todo mundo tem que estar preparado. E foi a nossa sorte, porque nós preparamos todo mundo para atender Covid. Unidade básica, UPA, tanto que a gente conseguiu fazer essa virada. Mas aí a gente chamou um grupo. A gente teve 150 psicólogos voluntários que faziam um apoio psicológico para os nossos profissionais em UPA, em unidade. Lindo. Aqueles que estavam inseguros, com medo, eles recebiam apoio. E a gente teve muitos grupos, assim, Mãos Sem Fronteiras, gente rezando por nós, Nossa, da igreja, aqui. da igreja evangélica. E, assim, a gente teve muita gente que mandou, por exemplo, na primeira Páscoa que a gente teve em 2020, um grande shopping de Curitiba que fechou. Ele estava, claro, eles tinham uma promoção, aquelas promoções que eles fazem. Ele entregou no dia da Páscoa para todo mundo que estava em plantão no dia, em UPA, unidade, uma caixinha de alfajor, com uma cartinha de ânimo, assim. Eu me emociono quando é do profissional receber. Estamos com você, estamos orando por você. Sim. Então, assim, a gente fez muitas ações que muita pouca gente sabe, de gente que voluntariamente levava bolachinha, levava um biscoito, cuidando levava do cuidador. Com uma cartinha, eu recebi milhares de cartas que a gente mandava para as equipes de crianças, de escolas, que mandavam as cartinhas. Um dia eu recebi uma caixa de cartinhas que a gente mandou, de fortalecer mesmo a equipe, de dizer, estamos orando por você, estamos rezando, vai dar certo. E até no sentido de gratidão, né? Porque eram as pessoas que estavam cuidando dos nossos. E outra coisa que a gente fez, que eu fiz, assim, me deu uma ideia um dia, e a gente contratou 2 hotéis na cidade, porque como não tinha gente circulando, comércio, enfim, gente indo e voltando, a gente contratou 2 hotéis. Um hotel para receber, porque um dia me comoveu muito um médico nosso, que ele morava com os pais idosos. E ele falou... Como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu volto para casa? Né? E aí ele até tinha uma irmã que dava um apoio para os pais idosos. E eu falei assim, você vai para um hotel e nós vamos pagar o hotel. Nossa, Márcia. Então, a gente fez um hotel para aquelas pessoas que não tinham como voltar para casa. Que precisavam descansar. E ainda o pai dele, eu acho que a mãe, tratava um câncer. Nossa. Então, e um risco duplo. E a gente fez um hotel também para os profissionais de saúde que testavam positivo para a Covid e eram casos leves. Que grande, 90% dos casos eram leves. Que também não tinham condição de isolar dentro de casa. Porque se você está com Covid, porque o profissional de saúde estava muito exposto. E como é que você vai voltar para casa com uma mãe, né, com o teu marido, com o filho e tal? Então, a gente fez 2 hotéis. Um para quem testava positivo, profissional de saúde nosso, testava positivo para a Covid, ele podia ficar lá os 7 dias isolado, recebia comida no quarto, o hotel sabia, estava todo preparado, nossa vigilância acompanhando, e para aqueles que também continuavam trabalhando e não podiam voltar para casa. Então, a gente manteve esse apoio que a gente entendeu importante. Então, os profissionais sentiram
Se sentir acolhidos, amados e importantes naquele momento. E aí tem uma história que as pessoas me contam, que quando a gente entregou a máscara escudo para o pessoal, que ficou pronto lá, a gente comprou 15 mil, e eles já tinham o avental, já todo mundo usava máscara cirúrgica e tal, mas daí aquele escudo, e eu tenho vários profissionais, quando a gente foi entregar, falou assim, que eles se sentiram protegidos por nós. Então, eles sentiram assim que agora eles estavam prontos para a guerra. Era como se eu tivesse dado um escudo de verdade para eles. Então, muitos profissionais de enfermagem médica falaram, Márcia, a hora que a gente recebeu isso, a gente Foi falou, um alívio. nós estamos prontos. Aquilo deu uma coragem. Acho que ele foi E com uma estamos junto, energia. né? No sentido assim, então conta comigo porque eu tô junto, tô com você. Então, assim, acho que são... E eu tinha mania, assim, nos nossos grupos lá, eu fiz cartinhas também. Porque a gente não podia reunir, não podia... Eu circulava bastante, mas eu fiz cartinhas. Então, quando veio a primeira onda, eu tenho cartinhas que eu mandei para as equipes, rodou em todos os WhatsApp das equipes, que assim, que a gente estava preparando. O seu carinho pessoal. Márcia, mas a gente falava lá, antes de começarmos a gravação aqui, a Márcia contava, gente, do quanto ela... O prefeito, né, Márcia, falou para você que você veio se preparando ao longo da carreira, atuando nas UPAs, em UTIs, em hospitais, viajando o Brasil todo. E sem saber, ela estava se preparando para este momento. Você sente que foi isso? Foi, eu acho que foi. O prefeito um dia disse para mim que eu estava um pouco temerosa, discutindo o plano de contingência, tudo que nós íamos fazer. E ele olhou para mim e falou, Márcia, você sem saber se preparou 30 anos para enfrentar essa pandemia. E é verdade, depois eu fiquei pensando, fui para casa e eu falei, ele tem razão. Porque eu tenho conhecimento, eu conheço os diretores dos hospitais, eu falava com todo mundo. E eu sou uma pessoa, de uma certa forma, acessível, assim. Eu falava desde a menina da limpeza da minha unidade, né? Uhum. Porque às vezes surge uma ideia, uma conversa, não é aquela secretária que chega e só fala com a chefia. Eu gostava de ir para a UPA, falar lá com a enfermeira que está na porta fazendo triagem, com a menina da limpeza. Saber o que estava acontecendo com de o motorista fato. da ambulância, né, que leva, que transporta. Sempre Então, foi assim. sempre. Não, eu fui secretária há 5 anos. A pandemia me pegou no final, né? Eu falei que eu fui Que brindada. presente, hein? Eu fui brindada. Mas para nós foi, né, Márcia? Agora, conhecendo você mais de perto e conversando com você, não poderia ser diferente, não poderia ser outra pessoa. E eu me sinto muito honrada e feliz de estar com você, de saber que foi uma mulher, né, que estava ali naquele cargo tão importante, tão determinante, e me vem na cabeça aqui que eu acho que a palavra que resume todo o seu trabalho é realmente a força e a firmeza, né? Esse olhar feminino, eu acho que isso é lindo, gente, esse olhar feminino da Márcia e, ao mesmo tempo, essa força da mulher. Eu acho que tem. Assim, eu sou uma pessoa muito determinada, muito focada, e eu amo o que eu faço, assim. A saúde, eu tenho uma paixão pela saúde, porque eu digo... quando você tem um problema de saúde, seja qualquer que seja, quando você pode, um profissional de saúde também ele fica muito mexido, né, quando um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta, um farmacêutico não consegue dar aquilo que você precisa. Isso frustra muito o profissional. Então, como eu fui de ponta, eu falava assim, não pode faltar nada para o médico lá na UTI, não pode falar nada para a enfermeira, porque senão as pessoas vão se deteriorar. Aquilo mexe muito com a gente. E vai respingar lá na ponta. Mesmo que a pessoa, o desfecho não seja aquilo que a gente espera, mas quando todas as condições foram dadas, você tem um alívio que tudo foi tentado. Uhum. E daí é Deus que age, eu digo... Tem várias histórias disso. Eu acho que a pandemia foi muito forte nesse sentido da gente... teve uma união muito forte também das pessoas. Muita gente nos ajudou, mas muita gente. Eu lembro um dia, uma história que eu quero contar. Lembro que eu te contei da Itália, aquilo me chocou junto. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, Curitiba tem muito asilo, muito casa de apoio para idoso. Uhum. E a gente acompanha, a nossa vigilância sanitária acompanha, na época eram 147 casas, instituições, desde grandes asilos como São Vicente de Paula, como Pequeno Cotolengo, tem idoso e tal, e como casas menores. Tanto algumas privadas que as pessoas pagam, mas é idoso junto. Só que tem profissional de saúde que vai lá. Uhum. E às vezes ele sai de um plantão de um hospital e vai pra ir lá.
Eu falei, não vai dar certo esse negócio. E daí chamei a nossa equipe, a gente fez um projeto e chamei as universidades, porque como tinham parado as aulas, eu fiz contato com as universidades e a gente montou com os meninos de medicina, enfermagem, fisioterapeuta dos últimos anos das faculdades, e eles apadrinharam uma casa. Cada trio pegou uma casa. E daí eles estudaram todos os idosos, tudo por vídeo, por não indo lá. Falei, vocês não me vão lá levar vírus. Mas tem o cuidador, tem a pessoa lá que fica, tem lugares, inclusive, que os cuidadores só iam para casa a cada 10 dias, e daí quando voltavam eram testados para ver se não estavam com Covid. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho que talvez a Itália tivesse feito, outros lugares. E aí teve uma coisa, nós temos algumas casas muito carentes, que às vezes é só o salário mínimo que a pessoa paga para manter um idoso. Não tem tanta condição. Precisava álcool em gel, precisava mais máscara, precisava material de limpeza, lavar mais coisas. E aí um grande empresário me ligou e disse assim, Márcia, eu quero ajudar. Eu falei, você vai ajudar, eu vou te mandar uma lista de casas. Bem-vindo. Em 2 semanas chegou álcool em gel, Pra chegou todas fralda, as papel casas. higiênico. Chegava assim, o pessoal me mandava as fotos chorando. Ai, Entendeu? Márcia, olha, a gente está com o tempo acabando, mas para a gente finalizar, vacina te deu um alívio? Nem me Deu para o fala. mundo, né? Mas particularmente para você, qual foi a sensação? Assim? Eu acho que foi da história da Covid, o dia mais feliz foi o dia que eu fui, que me ligaram da Secretaria de Estado e falou amanhã, era um domingo, me ligaram de tarde. Secretária, amanhã a senhora pode? Eu falei, mas Mas amanhã... tô indo já, se precisar. Quer que eu vá já? Não, amanhã cedo, 8 horas, lá no almoxarifado. Que daí teve anúncio e tal. E a gente já estava preparado, porque a gente sabia que uma hora a vacina, daí veio a vacina. Nós fizemos o nosso pavilhão da cura, que foi um orgulho para nós, né? De dignidade, atender também. E a nossa equipe estava toda treinada. Então, aquele dia eu pulei de alegria. Foi festa. Foi, eu pulei. Pulei a hora que eu peguei aquela vacina, assim, Meu eu chorei. Deus do céu. Porque, e assim, foi impressionante, porque quando a gente começou a vacinar assim, os idosos, me emociona muito assim, o brilho né, muitos idosos guardadinhos que as famílias traziam, era uma alegria só. A nossa equipe ficou muito revigorada com aquilo, com tudo que trabalhavam. Imagina. Ficar o dia inteiro vacinando no calor, né, no sol, porque foi em Eu janeiro. me lembro da minha vacina, é óbvio que eu fiz foto, né, porque era um evento. Sim. Tomar a vacina foi um evento. E a equipe estava muito feliz. Muito, assim, muito feliz. Me mostrando, né, olha aqui, tudo ao vivo e a cores ali, o processo de mexer na seringa, de pegar a vacina. Aspirar, mostrar a seringa vazia. Sim, foi de uma transparência e de uma alegria absurda, eu me lembro. A nossa equipe vibrava, ficava 12, 15 horas vacinando, às vezes tinha fila, aqueles dias de fila, às vezes mal podiam ir no banheiro, mal comer, às vezes, mas eles estavam com um sorriso e um padrão que a gente estabeleceu que nós não perdemos uma gota de vacina em Curitiba. Isso eu posso falar. Ninguém deixou de receber a sua dose, ninguém deixou de receber a Quem não recebeu foi uma escolha, foi uma opção. Foi uma opção, mas não por nós. Márcia, parabéns. É tudo que eu posso te dizer aqui em nome, eu acho que de tanta gente, né, de tantas pessoas que tenho o maior respeito por você. E eu vou te falar, viu? Se você não tivesse se candidatado e hoje ser uma deputada nossa com esse renome, eu ia falar, pelo amor de Deus, vai. Porque eu acho que esse teu olhar, essa visão de gestora mesmo, né? Porque, olha, você teve que cuidar do paciente, do profissional, abre o hospital, contrata, cuida dos idosos lá nas casas, hotéis para os profissionais. É um olhar de gigante. É para quem tem visão e não está ali só para cumprir um cargo, horário e ter um nome, sabe? Eu acho que você assim, é uma mulher necessária para a gente. Fique lá, pelo amor de Deus. Eu falo que a gente, quando você opta, né, pelo serviço público, você opta em servir o público. E eu sempre falo lá na Assembleia, usem e abusem de mim, eu sou paga pelo povo para ajudar o povo. Então, assim, a minha função é estar lá. Hoje de manhã estava lá conversando para liberar recurso
para melhorar equipamento de hospital, conversando com o chefe da Casa Civil, enfim. Essa é a minha função, é estar atenta às necessidades e poder ajudar a mais. E isso Maravilha. me dá uma sensação De missão de cumprida. missão Quando cumprida. você olha para trás, né, rapidamente, assim, esse período de Covid que você não imaginava que caiu em suas mãos, quando você olha hoje a sua trajetória, dá essa sensação de dever cumprido, assim? Eu digo assim, o meu sensação de dever cumprido é que na Covid, quem morreu foi pela letalidade do vírus. Não foi por faltou. Aqui não faltou oxigênio, não faltou medicamento, não faltou leito. Pode até ficado na cadeira o paciente, mas se ele ficou na cadeira é porque ele tinha condição, porque a gente fez uma triagem muito criteriosa. Assim, idoso não ficava na cadeira, né? Às vezes um jovem, que às vezes precisava um oxigênio, já melhorava, porque o jovem às vezes precisava só um apoio. Então, assim, não faltou. Se alguém morreu, não foi por falta de assistência. E Você eu faria tudo de novo? faria tudo de novo. Sem dúvida. Parabéns. Seu recado para os nossos ouvintes, nossos telespectadores de vida, né? Passamos aí por esse momento de Eu falo turbulência. assim, situações, todos nós vamos passar por situações inesperadas na vida, não desejadas, coisas que a gente não quer, às vezes um acidente, às vezes uma perda de uma renda, um emprego, uma doença grave. Mas fé na vida, gente, passa, tudo passa na vida e tenham fé, porque eu sempre pensava assim, eu pus na minha cabeça, eu falava todo dia com Deus, Nossa Senhora, eu sou muito devota da Nossa Senhora, e eu falava assim, assim, hoje eu vou dar o meu melhor, não sei amanhã, mas hoje eu vou fazer tudo o que eu puder para ser o melhor. E foi passando os dias nessa coisa, porque quando você começa a pensar, ai, quando que vai acabar? Quando que isso você Desfoca, né? desfoca. Então, às vezes a gente tem tanta intriga, às vezes bobagem, eu falei, e a vida é tão efêmera, às vezes as coisas materiais são importantes, mas às vezes só focar no material, às vezes as pessoas se perdem nisso também. Então, fé na vida. Eu tenho uma frase inclusive se você entrar no meu WhatsApp agora, fé na vida, fé no homem e fé no que virá. É isso. Vou ficando por aqui, volto na semana que vem com mais um Vida em Sintonia. Fique com Deus.